O que acabou impactando mais no jogo entre Corinthians e Palmeiras? A falta de mentalidade dos jogadores do Corinthians ou o comprometimento dos que ficaram após as duas expulsões para garantir o empate por 0-0? Eis o questionamento, e tem gente que até coloca na equação o Yuri Alberto ter perdido aquele gol contra o Palmeiras, onde o Carlos Miguel defende, o Carlos Miguel simplesmente espera o Yuri tomar a decisão e o Yuri em momento nenhum olha para o lado, ergue a cabeça, apenas chuta, fazendo o goleiro do Palmeiras fazer a defesa e garantir o 0-0. Poderia ter tido outra história com o lance do Yuri Alberto, né? Concordo com vocês. Mas Corinthians e Palmeiras, a gente sabe que é um clássico, rapaziada, que ultrapassa todos os limites, né? Tem polêmica envolvida, tem arbitragem, tem lance de tudo quanto é jeito, a gente sabe tudo que tá acontecendo lá. Agora o Palmeiras publicou nota, o Corinthians publicou nota, dizendo que o Palmeiras dizendo que o Luigi foi agredido, o Corinthians dizendo que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon foram agredidos, enfim, muito rolo nesse jogo entre Corinthians e Palmeiras, e a gente sabe que esse clássico costuma ser dessa forma, não é verdade? Mas o Corinthians começa o jogo bem, o Corinthians começa o jogo com velocidade, impondo seu ritmo, tentando afunilar a marcação do Palmeiras, tanto é que o Palmeiras não finaliza no gol no primeiro tempo. O Hugo Souza não pratica nenhuma defesa no primeiro tempo, pois o Corinthians estava bem postado. O Corinthians estava com uma qualidade muito boa ali em fechar suas linhas. O Corinthians repetiu o mesmo time do que foi o jogo contra a equipe do Platense, mas aí chegando na expulsão do André, a história muda completamente. E aí fica o questionamento: foi intencional do André? Não foi intencional? Eu revendo os lances aqui, eu acho que o André, por olhar pro adversário e colocar a mão nas suas partes, acaba condenando, fazendo o árbitro expulsar o jogador. E o principal, quando ele é expulso, ele não esboça nenhuma reação, e a gente sabe que nas interpretações isso causa muita culpa para quem deferiu o ato, que no caso foi o André Luiz. E mais o do Mateuzinho, rapaziada, não tem nem questionamento. O Mateuzinho, ele dá um tapa na cara do Flaco Lopes, totalmente desequilibrado emocionalmente, já tinha tomado amarelo, já tava suspenso pro próximo jogo, agora toma um vermelho direto, vai tomar 2 jogos de suspensão, porque tomou o terceiro amarelo e tomou o vermelho. Então o Mateuzinho vai ficar 2 jogos fora, totalmente desnecessário. A gente já tava com um jogador a menos e pra mim o Mateuzinho vacilou demais. Dentre outras situações que aconteceram, né? O Gabriel Paulista poderia ter tomado cartão, entre outros e outros e outros aí, nesse jogo extremamente brigado, nesse jogo extremamente truncado, mas fato é que as expulsões prejudicaram muito o Corinthians nesse jogo, e também o lance do Yuri Alberto, que poderia ter mudado a história, poderia ter feito o Corinthians ganhar, mas acabou desperdiçando a melhor oportunidade da partida. Final de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Porco 0. Corinthians poderia muito bem ter vencido esse jogo contra o Porco, Corinthians poderia muito bem ter saído com os 3 pontos na Neoquímica Arena. A torcida deu um show à parte, como sempre, apoiando o tempo todo, fazendo ecoar os cantos no estádio. A gente, assistindo pela transmissão, né, a gente viu que a torcida do Corinthians foi espetacular mais uma vez, e o Corinthians de Fernando Diniz repete a sua escalação do jogo contra o Platense. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Raniel, André, Bidon e Garro. No ataque, Kaique e Yuri Alberto. E o Corinthians começou, cara. Eu gostei de ver o começo de jogo, os 15 primeiros minutos do Corinthians ali. Corinthians atacando, o Corinthians buscando afunilar os espaços do Palmeiras. O Palmeiras tendo que fazer uma linha com 3 jogadores, o Marlon Freitas fazendo essa cabeça de área, o Andreas Pereira ficando mais recuado. Nisso o Maurício não conseguia achar tantos espaços, Flaco Lopes, como flutua, a gente sabe, não conseguia também. Enfim, o Palmeiras pouco agrediu o Corinthians no primeiro tempo. Tava uma situação que eu imaginava que o Corinthians, numa troca de passe, numa construção, poderia abrir o placar já no primeiro tempo, não é verdade? Mas foi um jogo muito brigado, um jogo muito truncado, um jogo muito disputado, onde tivemos poucas finalizações a gol, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras. Eu não lembro do Palmeiras fazer uma finalização no Hugo Souza no primeiro tempo. Aí chega aos 38 minutos, você ficar com um jogador a menos, rapaziada, vocês sabem que a situação muda completamente. E aí vem o lance do André. Vem o lance do André, onde o André acaba fazendo aquela situação, interpretado de vários modos pelo torcedor do Corinthians. Tem quem fale que não foi, tem quem fale que foi, tem quem fale que ele merece ser afastado, tem quem fale que ele merece ser multado. Vamos ver o desdobramento disso, mas pra mim foi infantil a atitude do André Luiz, ainda mais a gente sabendo que a gente tem um exemplo no nosso próprio quintal que aconteceu recentemente. Por que eu falo isso pra vocês? Se isso aconteceu recentemente no Corinthians, é óbvio que a arbitragem vai ficar em cima, é óbvio que a arbitragem vai acabar revendo o lance, vai acabar sendo incisiva no lance. E foi o que aconteceu.
O VAR, como sempre, né, acaba pegando os lances do Corinthians e coloca pra revisão, e coloca pra ver se vai ter expulsão e por aí vai, expulsa o André Luiz, o André nem reclama, e isso pra mim traz mais culpa pra ele ainda, dando intenção no ato do jogador. E nisso o Corinthians já costuma fazer uma linha maior de marcação, o Palmeiras controla muito mais as ações, mas o Corinthians consegue levar o primeiro tempo com o placar de 0-0. Chegando no segundo tempo, o Palmeiras buscou ser mais incisivo, tanto é que o Hugo Souza passa a brilhar no segundo tempo, mas o Corinthians dava pra ver que com um jogador a menos, dava pra explorar alguns espaços do Palmeiras, dava pra ainda chegar, dava pra gente ainda fazer um gol, que seja de bola parada ou num contra-ataque, com o Palmeiras se lançando mais no ataque, não sei, o Corinthians tinha essa possibilidade de acontecer, mas aí o Mateuzinho toma o segundo cartão, velho. Ele já tinha tomado o amarelo, ele toma outro, é expulso, mas daí o árbitro vai, tira o amarelo segundo e vai dar o vermelho pra ele. Mateuzinho aí tomando 2 jogos de suspensão por ter deferido um tapa na cara do Flaco Lopes. Aí vem o ponto-chave que eu quero conversar com vocês. Por que o VAR, quando é a situação do Corinthians, o VAR acaba analisando, revendo, chamando o árbitro, mostra a câmera aproximada, mostra slow motion. Nossa, é a maior qualidade do planeta Terra. Melhor que aquela Artemis que foi no lado oculto da Lua lá. É melhor, a câmera é melhor. Aí, quando é o contrário, a imagem da transmissão é a 40, 50 metros de distância e o VAR também não chama o árbitro pra rever porra nenhuma. O Flaco Lopes merecia ter sido expulso. O Flaco Lopes, ele dá uma cotovelada na cara do Breno Bidon. As imagens mostram isso. Era pro Flaco Lopes ter sido expulso do jogo. E o VAR fez a proeza de nem chamar o árbitro mais uma vez. É patético isso, é lamentável. O Gustavo Gomes dá uma cabeçada no Rodrigo Garro. Pra mim foi intencional. No mínimo que o torcedor espera é que esses filha da mãe chame o árbitro, pro árbitro rever o lance, pra ele ter a interpretação. Aconteceu uma parada aqui, melhor você vir ver porque é um esboço de agressão. Pra ele tomar a decisão. É óbvio que tem lances que dentro do campo você não vai ver. Eu, por exemplo, não vi essa cotovelada do Flaco Lopes no Breno Bidon durante a transmissão. 1, porque não mostra. 2, porque quando mostra, a câmera tá a 300 metros, tá fora da Neoquímica Arena a câmera. Tá no drone que levou a Peppa Pig lá pro Gustavo Gomes. Acho que a câmera fica naquele drone, a 300 metros de altura. Mano, que é isso, cara? Toda vez os pesos são diferentes. Toda vez é a mesma história. De novo, André e Mateuzinho mereceram ser expulsos, na minha opinião. Mas por que o VAR não chama em relação ao Flaco Lopes, em relação ao Gustavo Gomes? Os caras podem fazer o que quer, que não tem punição, não tem absolutamente nada. Puta que pariu, é sempre a mesma história, né, meu? É sempre a mesma história. Aí, a partir do momento que o Palmeiras fica com 2 jogadores a mais, o Hugo Souza passa a brilhar, graças a Deus, nosso goleirão mais uma vez garantido aí, partidaça do Gustavo Henrique também. Gustavo Henrique fez uma partida muito boa na minha visão, conseguindo aí cortar todos os lances de cabeça por baixo, enfim, Gustavo Henrique foi muito bem hoje. Gabriel Paulista quase faz um gol contra, o Hugo Souza salva nós, mas o Gabriel Paulista não fez uma partida ruim. Mas que o cara tava virado no giraia, ele tava. Ele tava totalmente desestabilizado emocionalmente. Ele queria treta de tudo quanto é jeito, mano. Ele disputava a bola com o jogador do Palmeiras, ele ia pra cima do cara. Mano, se os caras quisessem até dar um cartão pro Gabriel Paulista, não era algo exagerado não, tá? Não era algo exagerado. E a gente fica se perguntando, né? O porquê que os jogadores do Corinthians estavam desse jeito. Porque você ser incisivo, você se entregar, você lutar, você disputar as jogadas o tempo todo por causa de ser um clássico contra o maior rival, beleza. O torcedor quer ver isso e a gente fica feliz. Agora, você querer agredir o cara, você querer tumultuar toda hora, você mostrar que você tá completamente nervoso dentro do campo, mostra desestabilização emocional. Nem sei se é essa palavra, mas os caras tava completamente fora da casinha. Tanto é que o Mateuzinho toma um cartão vermelho ridículo, né? Que ele merecia sim ter tomado o cartão. E o Gabriel Paulista tava também totalmente fora da casinha ali. O Gabriel Paulista quase que é expulso também. A gente quase que fica com 3 a menos, na verdade. E aí, mesmo com 2 jogadores a menos, o Yuri Alberto rouba a bola. O cara chega pra dar o carrinho, ele ganha. Ele dá uma cabeçada pra frente, a bola vai. O Kaique vem igual um doido do lado. O jogador do Palmeiras acaba não fechando no Yuri Alberto, ele fecha no gol.
E o Carlos Miguel, sem saber muito o que fazer, ele espera o Yuri Alberto tomar a decisão. Só que nesse momento, o cara que passa a ter apenas uma oportunidade devido às circunstâncias do jogo, na minha opinião, o cara tem que esperar o goleiro decidir. Ele tem que fazer o goleiro ficar abalado, não ele. O Yuri acaba simplesmente baixando a cabeça, não olha pro Kaique, olha pro gol apenas e acaba chutando. O Carlos Miguel tem mais de 2 metros de altura, acabou fazendo a defesa. Poderia ter mudado a história do jogo. Poderia ter feito com que o Corinthians fizesse 1-0 e a partir desse momento, se a gente fizesse 1-0, irmão, a torcida ia entrar dentro do gol pra não deixar o Palmeiras fazer gol. Tenho certeza. Os caras não iam empatar o jogo se a gente fizesse 1-0. A torcida não ia deixar. Mas o Yuri não tocou. De todas as decisões que ele poderia tomar, ele acabou tomando a decisão mais errada e acabou desperdiçando esse lance. Mas tá longe de crucificar o Yuri, é responsável pelo empate. Tudo bem, teve a maior chance do jogo. Isso é inegável, não tiro a razão de vocês. Mas eu acho que as outras duas situações acabam mantendo esse 0-0. Tanto os jogadores estarem totalmente desestabilizados emocionalmente, quanto a entrega dos que ficaram para poder garantir o empate do Timão. E no final do jogo teve treta, tá? No final do jogo teve treta, as imagens já estão rolando nas redes sociais, empurra, o Zaccaria tava no meio, filho, vai pensando. O Zaccaria chegou nos caras lá e acabou o empurra generalizado, só que nisso o Palmeiras solta uma nota dizendo que o Luigi foi agredido por um funcionário do Corinthians, o Luigi foi até no Gcrim realizar o exame de corpo de delito lá, e o Corinthians solta uma nota dizendo que Breno Bidon e Gabriel Paulista foram também agredidos por funcionários do Palmeiras. Agora a gente vai ver o desfecho, o desdobramento dessa treta toda aí, porque hoje o jogo foi extremamente nervoso, o futebol em si não foi tanto prioridade dentro de campo, mas as brigas, empurrões, agressões, provocações, expulsões, fazendo com que o Corinthians e Palmeiras não saíssem do 0-0. Mas o que você achou desse jogo? Você achou que foi bom pro Corinthians o 0-0 devido às circunstâncias? Ou você acha que o 0-0 é a culpa maior por causa dos jogadores do Corinthians que tomaram expulsões infantis nesse jogo? E eu concordo com vocês. Deixa o like pra nós, se inscreve no canal. Se você puder fortalecer financeiramente, Chave Pix tá aqui e eu vou agradecer a cada um de vocês. Sigam as redes sociais do canal Sou Timão, porque você sabe, aqui no canal Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Valeu!